Hoje nós temos a felicidade, a grata satisfação de receber novamente o nosso irmão José Antônio da Cruz, que nós conhecemos em Catanduva, né? Que quando estava em Catanduva veio a Bebedouro, fez parte da nossa Semana Cultural Espírita, e agora ele está em Issem, né? Não está mais em Catanduva, está um pouquinho mais distante da nossa cidade, mas agora com o sistema de palestras online, de live, isso também não é o mais importante. E a nossa palestra usa o Google Meet, né, onde algumas pessoas acessam, e ela também é transmitida pelo Facebook da USE, pelo Facebook do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Depois o Vitor confirma aí que tem outros, né? Acho que pelo Facebook da MEB também, que é a Moça Espírita, Facebook do Mosaico Cultural, enfim. Ele disse que acho que são 5 canais aí do Facebook que transmitem, e algumas pessoas, né, entram aqui para assistir no próprio Google Meet, podendo interagir, perguntar aí alguma coisa. Nós vamos, sem mais delongas, para a nossa prece, passar a palavra para o José Antônio, e no final, né, depois que ele terminar, a gente volta para dar alguns recados, fazer alguns esclarecimentos. Mas vamos então, como sempre fazemos no início das nossas atividades doutrinárias, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos pedir a proteção, pedir o amparo da espiritualidade, para que todos nós que nesse momento temos acesso a esta maravilhosa ferramenta de contato que a tecnologia atual nos oferece, possamos aproveitar com o aprendizado, possamos aproveitar para nos melhorarmos em intelecto e emoção. Permita, Jesus, que a espiritualidade também esteja amparando e protegendo nosso palestrante, José Antônio, e que assim encontremos a comunhão ideal para a alegria e o aprendizado da noite. Que assim seja muitas vezes, Senhor. Bom, Zé Antônio está aí. Nós tivemos um pequeno probleminha para abrir a sala, né? Demorou um pouco mais aí do que o normal. O pessoal talvez tenha tentado entrar algumas pessoas e não tenha conseguido, mas já começa a chegar mais gente. E eu estou, então, já começando te agradecendo, né, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui e passando a palavra para você, para que você possa trazer o seu recado doutrinário dessa noite. Muito obrigado, boa palestra. Eu que agradeço, querido. Opa! Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês aí pelo convite, né, pelo carinho, fazer os nossos ajustes aqui. O Meet é um sistema que nós usamos mais para salas de aula, né, e eu ainda fico patinando nele, tenho mais familiaridade com o Zoom, mas estamos aqui, né. Vamos lá. Prazer muito grande, tá, receber esse convite, Edmir, tá. Agradeço a você, agradeço a USE Intermunicipal de Bebedouro, né, que com carinho faz o convite aos expositores, né, organizando esse trabalho tão bonito de divulgação, fazendo uso dos recursos digitais agora para estreitar o laço, né, junto com todos os confrades e irmãos, né, do movimento espírita e aqueles que também se simpatizam com a palavra de elevação espiritual, de autoconhecimento, porque, em verdade, a abordagem que usamos é uma abordagem que, apesar de ter suas bases, né, alicerçadas na doutrina espírita, ela é uma abordagem acolhedora, democrática, de modo que até podem participar se desejarem, né? Agradeço aos meios que estão nos transmitindo, né? De início estou aqui na plataforma Meet, se alguém desejar fazer alguma pergunta via chat, né,
e acredito que dentro dos canais de divulgação está o link do Meet, para que vocês possam ser direcionados para cá, né, para a sala onde está ocorrendo a interação. Portanto, o que chegar aqui para mim, seja pelos moderadores, né, que vão coletar essas questões, ou diretamente por aqueles que formularem as perguntas, eu farei bom gosto caso tiver a altura da pergunta formulada. Certo, meus caros? Vamos lá. Escolhemos, para esta oportunidade, falar de um assunto que tem muito a ver com o momento, né? Esse contexto de isolamento social, né? Onde estamos mantendo respeitosamente e de maneira consciente para aqueles que adotaram o regime de distanciamento social, e estamos podendo rever conceitos, valores, nos autoanalisar e, de certo modo, pôr em prática aquilo que já sabemos. E aqui entra uma questão muito particular, que é a de poder, né, pôr em prática todos os ensinamentos pautados no bom senso que a doutrina espírita já nos oferece, né, e que nós temos acesso, e que nos dá também condições de compreender o Evangelho de Jesus, e indo mais além, né, além de compreender, poder pôr em prática. Estamos vivenciando um momento muito especial e importante, e que dá ensejo à prática da autoeducação. A autoeducação, ela exige mais, né, porque eu tenho que ser o protagonista da minha mudança, ou seja, eu não posso esperar de fora, eu não posso acreditar naquele ditado falido que diz que uma andorinha só não faz verão, ao contrário, né? Eu tenho que acreditar que eu somo nesse imenso mar, não é? De almas encarnadas e desencarnados, nossos irmãos em espírito, né? Então, conforme eu vou tendo essa visão mais alargada, né, dos horizontes do conhecimento espiritual, eu também vou modificando os meus hábitos. Portanto, volto a afirmar, esse momento é um momento muito especial para o tema que decidimos tratar aqui nessa noite, que tem a ver com regeneração da humanidade. Usa-se muito o termo, no movimento espírita, regeneração planetária, não é? É interessante, mas, de um modo geral, quando analisamos o termo regeneração planetária, dá-se a entender que esta mudança deve ocorrer no planeta, né? Mas onde ficam os seres humanos? Já que estamos inseridos dentro desse contexto, seria mais interessante, então, utilizarmos a expressão regeneração da humanidade, porque é esta que faz a regeneração planetária, não é? À medida com que nós avançamos moralmente, né, espiritualmente, e equilibramos, né, dentro das questões intelectuais, das conquistas, né, que já alcançamos, moralizando a nossa inteligência, nós também vamos provocando um avanço, né, nas bases planetárias, né, no que diz respeito à sua renovação, à sua transformação, ou à sua regeneração, né, que tem o sentido de dar nova vida, dar novo sentido. E já que eu sou o protagonista dessa educação, eu sou chamado em primeiro plano para dar o exemplo, não é, da minha mudança, então que seja pelas nossas mãos, minhas, suas, nossas, né, porque é junto, é nesse processo coletivo, é com esse olhar de amor, ligado, né, nessa proposta que entrelaça uns aos outros, né, dentro desse regime da lei de amor ensinada pelo Cristo, é que nós vamos, de fato, realizar o progresso da nossa civilização quando diz respeito às questões morais. É verdade, nós avançamos muito em tecnologia, em conhecimento, em conquistas, em progresso material. Inclusive, o Livro dos Espíritos toca nesta questão, quando vai fazer alusão à pergunta 793 do Livro dos Espíritos, né, da qual Allan Kardec questiona, né, de quando começaria, quando que nós iríamos ver traços desta regeneração da humanidade. E os Espíritos vão responder que nós iríamos notar os traços dessa renovação dentro das características morais, né, daqueles que estão habitando o planeta. Então,
observem que há todo um exercício aqui para ser feito, né? Ou seja, não basta apenas saber do bem, eu preciso pô-lo em prática, eu preciso estar disposto a pôr em prática, né? E é até por isso que o bem não se faz de imediato. Os espíritos vão dizer, não tem como o fruto, né, vir antes da flor, ou seja, precisa florir. E o processo de florir, né, diz respeito à nossa evolução, né, para que eu possa, então, ver, de fato, a qualidade desses frutos manifestados na sociedade. É esta lei, não é, de amor que deve ser posta em prática, lei que já foi nos ensinada há mais de 2000 anos pelo Cristo. Veja que proposta interessante esta, não é? Porque pôr em prática a lei do amor é algo muito desafiador para os dias atuais. Eu preciso olhar para mim, eu preciso compreender-me dentro desse contexto educativo, eu preciso ter, pelo menos, uma noção do que seja esta tal educação do espírito, para que eu possa, então, interessar-se por mim profundamente, a ponto de me estudar, a ponto de me analisar, a ponto de perceber as minhas inquietações íntimas. Estas inquietações nós vamos aqui classificá-las como inferioridade de sentimentos, ou seja, sentimentos ainda inferiorizados, né? E que nós devemos elevá-los à condição de virtude. Então, esta educação do espírito, ela diz respeito à educação das virtudes, que é a mesma proposta educativa deixada pelo Cristo, né? Que é a educação do amor, a educação que humaniza os seres humanos. Veja, nós temos bilhões de seres humanos encarnados, né? Nós precisamos observar novamente essa questão dos dados, né? Devido à baixa planetária que ocorreu recentemente com o momento de pandemia, mas o fato é que estamos em bilhões de encarnados e podemos dizer seguramente que, apesar de estarmos estagiando dentro dessa proposta humana, né, ou seja, de seres humanos, nem todos nós estamos humanizados de fato, né? O que seria um ser humano humanizado? É o modelo do homem de bem. E aí dá-se a entender que está muito distante de nós, não é? Quando nós vamos ler a proposta do homem de bem contida no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, capítulo 17, logo ali no início, né? Capítulo 17, olha o título, Sede Perfeitos, né? Logo no início, nós já vamos nos deparar com a informação, homem de bem, o título, e nós vamos ter inúmeras afirmativas ali do que seria esta proposta para que se desse em nós essa transformação moral, para que viéssemos ocupar de fato o título de homem de bem. E então tem N, né, colocações ali daquilo que devemos ser. Quando olhamos, né, a grosso modo, vamos nos expressar assim, dá-se a impressão que aquilo é impossível para nós. Mas por que isso? Porque, em primeiro plano, quem vai falar por nós é o nosso ego egoísta, aquele que eu devo evangelizar, aquele que eu devo transformar. Então, é óbvio que, de imediato, eu não vou querer abrir mão da minha acomodação, eu não vou querer ser o exemplo de transformação, e eu também não vou me enquadrar na proposta que diz que o maior exemplo de divulgação que podemos fazer da doutrina espírita é o exemplo da sua própria divulgação. Isso que estamos fazendo aqui é muito fácil, basta falar. Se precisar de ajuda, pegue um livro, pegue citações, enfim, dá para a gente ir levando, não é? A pergunta é, o que eu falo está na minha vida? Tem a ver comigo? Tem sintonia? Gera congruência? Vamos dizer assim, eu estou alinhado com esses propósitos da minha fala, né, nos níveis intelecto, moral e espiritual? Esta é a maior divulgação, a maior caridade que nós podemos fazer, não só pela doutrina espírita, mas pela obra do Cristo em si, não é? Porque quando eu me mostro modificado diante de situações que são consideradas como desafiadoras, eu chamo a atenção daqueles que me observam. E por chamar a atenção, eu começo a exercer uma influência. Se aquele que me observa está buscando sua autotransformação, ele é contagiado pelo amor desse esforço que eu estou fazendo para vencer as minhas más tendências, não é? Para poder transformar aqueles sentimentos inferiores
em virtudes e, a partir dali, né, promover a minha transformação moral. Diga-se de passagem, é assim que diz ser reconhecer o verdadeiro espírita, pelos esforços que este faz, também está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, pelos esforços que este faz para domar suas más inclinações. Então, note que nós não estamos falando de perfeição, muito longe disso, nós estamos falando de disposição, não é? Eu preciso estar disposto a abrir mão do homem velho, que vai lutar muito dentro desse processo de renovação para impor o seu ponto de vista. E o ponto de vista desse homem velho que habita em mim, ele é todo atrelado e alicerçado no egoísmo, né? Educação da qual nós nos originamos, essa educação mais egóica, né, egoísta, e de que nós não temos problema nenhum em transferir isso para o próximo. Eu vejo toda uma agitação em torno da questão pandêmica. Claro, nós devemos ter o nosso cuidado, isso é o mínimo que devemos fazer, mas eu acredito que a maior higiene deve se dar no campo da mente, justamente para nós elevarmos as vibrações e fortalecermos o nosso mundo interior, que vai emitir uma vibração, uma proposta positiva de mudança, ou seja, eu, como um espírito encarnado, uma alma encarnada, estou disposto a me modificar para auxiliar na transformação planetária. Então é interessante que eu continue por aqui, não é? É interessante. O que ocorre? Eu emito essa informação a todo o meu sistema vibracional, a princípio, o meu perispírito, e este, por sua vez, vai impactar o corpo mais denso, que é o corpo físico, né? Mandando, emitindo essas informações para o meu organismo celular, né, no seu todo, né, em toda a sua estrutura, e do qual vai me fortalecer, né, dentro desse processo do fortalecimento imunológico espiritual. Tá? Então, olha que a boa atitude, ela requer um esforço muito grande da nossa parte, porque eu preciso abrir mão de tudo aquilo que eu deduzir que tira proveito do meu próximo. Tá? Porque as leis divinas estão gravadas na consciência, então ela consegue captar o menor ato de infração que eu pratico contra meu irmão. E não há justificativa que cabe dentro da consciência quando eu pratico um ato errado, né, diante das leis da vida, que afronta as leis natural, conforme está contido na questão 614 do Livro dos Espíritos. Toda vez que eu me afasto desta lei natural, que é a observação do bem e do mal, eu, então, vou gerar um processo que nós conhecemos como infelicidade. Esse movimento de infelicidade resulta em muitas consequências no nosso dia a dia, e é um desgaste, né, emocional, físico, mental e espiritual, porque estar encarnado requer habilidades, né, para aprender a lidar e experienciar, experimentar todas as questões voltadas às vicissitudes da vida corporal. Né? Nós somos impactados, sim, diretamente, né? Ou seja, a matéria exerce uma certa influência, né, sobre o mundo espiritual, até porque, como uma esponja, né, que está nos limpando, ela faz esse processo de catalisação, né, de catarse, e eu tenho, então, oportunidade nesta encarnação de experimentar sensações que é muito particulares, que só diz respeito a mim, tanto que nós estamos vendo nesse século uma onda muito crescente, né, de transtornos ligados às questões mentais, né, e da ordem de doenças psicossomáticas também, devido a essa insatisfação, né, este movimento de dissintonia do ser para com a vida, né, essa falta de gratidão, essa falta de olhar para o ser no seu todo e aplicar essas mudanças, uma vez que estar encarnado é muito desafiador. Olha quanta proposta boa nós temos, a doutrina espírita ela abre essas portas para nós, desde o momento que nós vamos ler os prefácios das obras, não é? Temos como exemplo, aqui vamos citar como exemplo, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, né? Uma coisa maravilhosa, onde o Espírito de Verdade traz uma informação riquíssima, que chegou à época de colocar as questões nos seus devidos lugares,
né, para que a verdade viesse à tona. E estamos aí. Essa verdade vai ofuscar os orgulhosos, que vão rebatê-la de imediato, mas vão ser vencidos depois pela força do progresso e pela força da transformação moral da humanidade. Tá? Nós criamos necessidades, os espíritos são muito claros com relação a isso, ou seja, quanto mais vocês criam necessidades, mais vocês são escravos destas necessidades. Para aqueles que quiserem aprofundar neste tocante, basta consultar a questão 926 de O Livro dos Espíritos, né? E um pouco antes, questão 922, se não me falha a memória, nós temos a base do equilíbrio da vida material, né? A posse do necessário, né? E para a vida material, e a paz de espírito e prática do bem, né? Paz de consciência para a vida do espírito. E o que seria essa posse do necessário? Eu tenho que abrir mão de tudo, a matéria não me interessa, é voto de pobreza, etc. Negativo, né? Isso também se torna um ato até meio que egoísta, quando o propósito não é um propósito enobrecedor, tá? Mas sem justificativa. É preciso ter aí um propósito muito enobrecedor para eu abrir mão de tudo e então deixar que uma terceira pessoa aí no caso, né, me sustente, porque alguém terá de fazer isso por mim, não é? Alguma organização, alguém, eu terei de ter o apoio de alguém para passar uma vida toda encarnada. Então, eu preciso dar algo em troca, né? E o que eu vou dar em troca, então, para isso? Então, é dentro dessa questão que nós precisamos usar o bom senso para também não banalizar, não é, esse conceito. Fora isso, né, nós conseguimos entender facilmente o que é posse do necessário. Tá? Hoje, nós temos uma cultura do excesso, né? A cultura do express, né? A cultura do para ontem, a cultura do volume, do ter, da quantidade, do exagero, que é resultado dessa cultura da cobiça, dessa cultura da ambição desmedida, da ganância, que gera todo esse sistema de corrupção que estamos acompanhando. E por que isso ainda ocorre? Porque tem a ver conosco. Né? No íntimo, tem a ver conosco. Então, nós assustamos quando vemos matérias, né, ali que nos chocam de imediato, mas, em verdade, pode ser que nós temos atitudes muito parecidas em menor grau, né, com a nossa família, com os membros da nossa família, com a nossa sociedade, no local de trabalho. Como que é que eu trato o outro? Como que é que eu aproveito das situações? Será que eu assumo minhas responsabilidades? Como que eu dialogo com o outro ser que está encarnado? Que, aliás, o outro, o ser que está encarnado, também é um espírito. Em um processo de experiência, em particular, claro, ele tem os desafios dele, tem as propostas educativas que lhe diz respeito, porém, em um processo, não é, educativo, espiritual, vivendo esta experiência espiritual na matéria, assim como eu. Né? Então, eu preciso ponderar bem tudo, né, o que eu estou fazendo, analisar, ponderar, para poder fazer uma análise com muito bom senso, para saber se eu estou produzindo, né, em mim estas referências que diz respeito a um mundo regenerado. Então, a regeneração da humanidade, ela começa no singular. O que eu estou querendo dizer? Começa em mim, começa em você. É do singular para o plural. Porque se eu faço, o outro faz, nós fazemos, logo nós temos, né, uma rede de colaboração. E esta rede de colaboração, ela é feita de bons cidadãos. Né? Esses bons cidadãos, eles vão compreender o mundo de uma outra maneira. Né? Um mundo mais humanizado. Vão produzir recursos, vão produzir benefícios em prol da humanidade, né? E não em prol de si próprio, apenas para tirar proveito. É óbvio que todos nós temos de dar manutenção das nossas necessidades, né? Em nenhum momento questionamos isso. Mas nós, se fizermos uma análise sincera, né, das nossas metas, talvez nós vamos nos surpreender. Isso é algo que eu tenho
parado para analisar muito, eu costumo questionar bastante sobre isso, que às vezes nós temos um planejamento muito bem detalhado, fazemos cursos, né, análise de tempo, etc., um melhor aproveitamento do meu tempo, isso, mas tudo focado na questão das conquistas materiais, de uma boa aquisição intelectual para a organização do meu tempo, etc. Tudo isso é proveitoso, viu, meus queridos? Mas não diz respeito ao meu propósito de vida, não é? E uma vida sem propósito, ela se torna uma vida que falta algo, não tão estimulante. Eu passo por aqui. Então eu vivo sendo cópia. Não é? Eu admiro alguém, eu quero copiar aquelas características, né? Eu quero copiar determinadas maneiras para me engajar, para me destacar, para ser notado, para aparecer, etc. Mas a pergunta é para quê? Né? Qual é o propósito disso tudo? Né? Essas minhas atitudes vai promover o outro em quê? Esse movimento, né, que eu estou provocando, que eu estou refletindo por meio das minhas ações, do meu pensar, do meu sentir, do meu agir, do meu falar, tudo é interação. Eles têm qual objetivo? Qual é a finalidade? Aí eu já começo a me questionar. A finalidade é ter um retorno disso? Qual é o retorno que eu quero ter de volta? É monetário? Bom, então eu já estou sendo pago por aquilo que eu quero, certo? A parcela do meu pagamento vai se dar aqui, ok? Ponto. Eu não estou investindo no lado espiritual, eu estou investindo no lado material. Então, este planejamento com metas visando o sucesso é algo natural quando bem organizado e equilibrado, quando a ambição, a ganância não nos visita a ponto de nos tornar escravo delas, né? Encontrar moradia e ficar, é algo positivo porque nos dá disposição para promover o progresso, e esse progresso inclui o próximo, não é? Eu posso me tornar um empreendedor, um empresário, acolher inúmeros funcionários, ser ali, não é, um superior no sentido da palavra mesmo, né? Superior, um patrão, né? Um humanizado, de modo a distribuir bem os meus recursos. E com isso eu posso até colaborar com a educação moral da minha empresa, né? Incluindo ali programas, não é, de relacionamentos positivos com relação à educação de valores, por exemplo, né, que é algo muito discutido hoje em dia, a educação das emoções. Para quê? Para que eu vá despertando naquele ser que faz parte daquele meu ambiente, né, do nosso ambiente agora que se torna, né, uma visão mais macro, ele possa ser alguém que está trabalhando ali, naquela empresa do qual eu estou encarregado da sua gestão, junto com outras mãos que vão organizar que seja possível isso, porém, ele vai estar feliz, não é? Ele não vai precisar pensar em sabotar e querer passar por cima de ninguém, desejar cobiçar o cargo de ninguém, porque a política desta empresa vai pregar o amor, né? Vai pregar a pacificação, a humanização. Então, em todo lugar, temos condição de dar o exemplo da nossa transformação. Né? Nesse tocante, os espíritos estão ali fazendo um comentário, nós podemos analisar dessa forma, olha, você vai notar pelos traços morais que a criatura vai, não refletir para o próximo. E o que ocorre com essa mudança de comportamento? Eu gero bem-estar. O bem-estar, meus queridos, gera aquela boa energia, aquela boa vibração do bem-querer. Nós queremos estar perto, né? Queremos estar no local onde gera essas vibrações, onde tem um bom assunto, onde nós somos bem acolhidos, onde tem propostas que realmente vê as nossas necessidades, que realmente ouve e escuta as nossas necessidades, porque é uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Não é? O escutar eu dou um foco, enquanto o ouvir eu posso estar ouvindo um monte de sons ao mesmo tempo, né? Me dá aqui, por meio da percepção, a gente capta muita coisa, mas o escutar é um processo, eu preciso sensibilizar meus ouvidos para ter uma escuta mais sensível. Então, ora, ir ao encontro, não é? Acolher. Esta é a proposta, né, de uma humanidade regenerada.
Mas para isso precisa haver essa transformação do ser humano de fato, não é? Para que possa estar ocorrendo este novo mundo, primeiramente no seu interior. Transformar. A própria palavra já deixa aqui a dica do que deve ocorrer em nós. Transformação. Para que ocorra uma transformação em física, né, é preciso que um elemento entre em contato ali com o outro, não é verdade? Um elemento que vai causar uma reação e vai provocar uma mudança. Então, nós temos o quê? Um elemento A com um elemento B, não é? Vai dar um determinado resultado. E qual que é o meio que vai provocar essa transformação em nós? O meio é o próprio conteúdo, né, das leis de amor contido nos ensinamentos de Jesus, que é a própria educação das virtudes, né? A pedagogia da amorosidade, que nos ensina a nos relacionar com o próximo, tratá-lo da maneira como eu gosto de ser tratado, mas num sentido mais amplo, não é se beneficiar, apesar de ter benefícios, mas não é pensando nisso. É fazer o bem, expressar-se, né, com o bem. E como que é que eu faço isso? Mudando, transformando, né, estando disposto a promover bondade para o mundo. Com isso, eu estou agindo dentro dos preceitos dessa lei de amor, né, dentro daquilo que Jesus postulou no seu ensinamento máximo: ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Fazendo isso, nós já estamos nos conectando com o próximo, né? Não tem como praticar esse primeiro mandamento sem já estar incluído no segundo, que é o amor ao próximo, né? Como nós gostaríamos de ser amado. Dentro desse contexto, então, nós vamos observando que cada criatura existente na Terra, não é, tem condições de se enriquecer, né, através do servir, do ato do servir. Começa-se, então, no singular, observando nossas necessidades. E como isso se dá? A maneira que eu vou me envolvendo, me relacionando, eu vou me descobrindo também. Vou tendo atrito, não é? Relacionamento é isso. Quando eu coloco relacionamento aqui como expressão, eu estou me referindo a todo tipo de relacionamento, tá? E não só a questão relacionamento afetivo, por exemplo, como às vezes a expressão sugere, né? Mas o relacionamento, a minha maneira de relacionar-se com o meu próximo. Eu preciso me questionar, né? Perguntar como que eu uso, né, da minha inteligência para fazer o bem. Qual a cota de bem que eu deixei hoje para o mundo? Eu gostaria que imitassem o que eu fiz? Então, é uma pergunta, né? Se a resposta for não, então significa que aquela minha atitude não está enquadrada dentro daquilo que vamos chamar de lei natural, tá? Uma lei universal. E olha que interessante, a lei natural é aquela lei onde eu observo o que é bom e o que é mal, né? Então eu tenho uma base, toda vez que eu me distancio dela, eu me torno infeliz. Novamente a questão 614, para nos dar uma base de como agir nesse mundo. Pegando uma carona nessa colocação, o filósofo Immanuel Kant, né, bem próximo a nós, contemporâneo, formula em seu imperativo categórico justamente esse pedido, não é? De que nós, quando vamos fazer algo, devemos nos questionar, refletir e avaliar, né, para ver se o nosso comportamento pode ser colocado como uma lei natural. O que ele está pedindo ali na reflexão para nós fazermos? O mesmo que Jesus pede, né? Olha, não faça ao outro aquilo que você não quer que seja feito a ti. Né? Então Kant vai dizer, olha, a tua ação, aquilo que você quer provocar, externalizar, não é? É boa. Você gostaria que toda a humanidade, após você praticar esse ato, fizesse para com você? Veja a profundidade que nós temos de refletir, né? Eu preciso despir-me, né, de preconceitos, de sentimentos enraizados no egoísmo, etc., para dar essa resposta. Não é algo que nós temos o hábito de responder, né? E aí, se a resposta for positiva, não é algo que vai auxiliar o próximo, eu gostaria, porque se todos nós dessemos as mãos nesse sentido, então nós encontraríamos uma solução
Que bom. Então, esta ação está enquadrada, está embasada em uma lei natural. Você pode praticar, porque é um exemplo para a humanidade. Esse crivo, né, aqui mais refinado que nós vamos desenvolvendo para analisar o nosso comportamento é o que vai, de fato, nos burilando, ou seja, nos lapidando, para que eu possa transformar o meu ambiente, o meu entorno, em um ambiente mais saudável. Então, perceberam como é por onda, né? Vamos imaginar essa onda como sendo a célula inicial do nosso ambiente físico onde nós vivemos aqui, né? O nosso lar, por exemplo. Uma segunda célula, nós vamos observar aí o nosso entorno, nossa vizinhança, nosso bairro, o nosso local de trabalho pode ser, e vai ampliando, né? Se todos nós desenvolvermos qualidades positivas nesse sentido, com certeza, em pouco tempo, nós vamos alcançar esse estado regenerado interiormente. Ou seja, eu vou dar um novo sentido, né, para o meu mundo interior. Eu vou evangelizar os personagens que habitam em mim e que me traz tanto desafio para a minha vida diária. E nós não podemos passar por aqui distraídos, e tem muita coisa para nos distrair, né? Este mundo dos sentidos, né, e do qual faz com que nós venhamos a ser enfeitiçados, entre aspas, né, é só uma colocação aqui, por ele, porque lida diretamente com nossos desejos, né, com a sensação de prazer, faz com que, às vezes, eu desvie o meu olhar do essencial. Então, nós vamos divulgar tudo o que está em excesso, tudo o que não condiz com uma boa educação, nós vamos nos tornando seres arrogantes, fechados, né, egocêntricos, então é cada um no seu mundo. Tá? O isolamento social que estamos vivendo agora provocou uma mudança nesse sentido. Tá? Ele fez com que eu olhasse aquele que está perto, que às vezes eu estava deixando de ver. É claro que algumas sequelas ficam disso, né, com relação à maneira como eu vou me comportar daqui para frente, etc. E às vezes eu posso adquirir determinados comportamentos originados até de transtornos, né, devido a questões voltadas a algum desequilíbrio que eu vá ter, né, diante de toda essa situação, mas, olhando de uma maneira mais profunda, o que nós estamos querendo colocar aqui é que tudo é uma oportunidade, né? A pergunta seria, então, estou com medo do quê nesse momento? Né? Veja, nós não temos segurança, né? Isso mexeu com a gente. Ou seja, basta estar encarnado em um corpo físico para desencarnar. Ponto. Agora eu preciso analisar, né? Onde eu estou investindo as minhas riquezas? Para saber, né, como que está sendo a minha estadia por aqui. Para que aí sim, eu possa fazer, né, um trabalho interno de qualidade, né, provocar a minha autoiluminação, porque aquele que se ilumina consegue conquistar a ordem, consegue conquistar a harmonia em si mesmo, né, e eu provoco, então, uma mudança muito significativa para todos aqueles que convivem comigo. Essa é a escadinha, né, do autoconhecimento. Então, por que eu estou dizendo escadinha? Porque à medida que eu vou buscando o autoconhecimento, eu também vou me autodescobrindo, tá? E à medida que eu vou provocando também esse autodescobrimento, justamente porque eu estou me conhecendo e buscando conhecer as leis, não é, que promovem a vida, não é? Eu também vou me iluminando. Então, do autoconhecimento, eu gerei o autodescobrimento, e deste autodescobrimento eu me autoiluminei. E a partir daí eu consigo passar isso adiante, não é? Mas o importante é que enquanto nós estamos a caminho, nós possamos estar dando o exemplo da nossa transformação. Dar o exemplo da transformação, meus queridos, é algo extremamente difícil, não é? Essa é a maior caridade que nós podemos fazer, então, conforme eu coloquei pela doutrina espírita, por Jesus.
Este é um momento muito importante. É um momento de sentir mais, de interagir mais, né? Mesmo que seja por meio dos recursos virtuais, né? De desenvolver a escuta sensível para ouvir as dores e necessidades do próximo. Porque quando eu aprendo a ouvir e ver, né? Ouvir com qualidade me remete ao processo de escuta sensível. Então, o outro se sente valorizado. E nesse processo de se sentir valorizado, ele sente que foi acolhido. E como ele está se sentindo acolhido, ele também desperta nele um sentimento muito importante, que vai fazer um trabalho de reforma íntima muito profunda, que é um sentimento de inclusão espiritual. Nós conseguimos fazer com que o ser se inclua dentro do projeto da vida, estimulando-o para um propósito, né, uma vida com propósito. E então, eu, ao promover, não é, esse sentimento interno, eu desperto no ser o sentimento de utilidade. Né? Então, eu me sinto útil, nem que seja para sorrir para alguém, não é? Doar um tempo para escutar o que o outro tem a dizer, suas necessidades, suas dores, suas queixas, dificuldades, não é? Tem tanta coisa que nós podemos dividir e absorver. Né? Claro, tudo dentro de um contexto seguro, não é? E quando eu digo seguro, eu digo a questão íntima também. Por isso que eu preciso provocar o autoconhecimento, para me autodescobrir, para provocar essa autoiluminação. Né? Estas são as bases da segurança interna e que faz com que eu desenvolva esse antídoto, não é? Que é essas doses diárias, momentâneas, vamos dizer assim, de amor, antídoto deixado pelo Cristo há mais de 2000 anos e que pode erradicar a pandemia mais difícil de ser erradicada, que é o egoísmo. E ninguém se preocupa, né? Eu tenho falado muito sobre isso nas minhas lives. Nós somos os responsáveis pela maior pandemia de todos os tempos, que é o egoísmo. Né? E do qual já existe vacina, mas que, para aplicá-la de modo eficiente, eu vou ter de estar disposto a abrir mão desta condição, não é? Do qual nós vivíamos, por exemplo, antes do Covid, tá? Antes do corona, né? Porque Covid é a reação aí, a manifestação da doença. Entende, queridos, né? O quanto que nós podemos crescer? Tá? E a pergunta é, o que eu tenho feito nesse cenário, né? Quais são meus propósitos? Eu tenho uma vida com propósito? Eu sirvo? Eu coopero? Né? De que maneira? Tá? Então nós podemos dar lindos exemplos, às vezes exemplos muito simples, mas que nos conectam, né? Nos conectam com Deus, nos conectam com a vida, nos conectam com esses momentos tão importantes, né? Que nos faz bem, que nos faz sentir úteis à humanidade, que nos faz entender, né, que somos parte fundamental deste processo de reforma, né, para que haja, de fato, a regeneração da humanidade. Eu fecho essa minha reflexão com uma colocação do Espírito Emmanuel, que está no livro Consolador, onde ele vai dizer assim, é só uma citação que eu vou colocar, toda reforma terá de nascer no interior, toda. Tá? Então não se engane, o mundo de regeneração não vai acontecer só porque está encarnando espíritos, não é? Com uma bagagem mais elevada. Isso é natural, sempre foi assim. Né? A cada espírito que renasce, ele vem com conteúdo, né, para ser ali explorado. Então, toda reforma terá de nascer do interior. Da iluminação do coração, olha aí o processo, da iluminação do coração, vem a verdadeira cristianização do lar. Iluminar o coração para cristianizar o lar. E do aperfeiçoamento das coletividades. Perceberam? Saiu do singular para a coletividade. E do aperfeiçoamento das coletividades surgirá
o novo e glorioso dia da humanidade. O mundo regenerado, né? Que vai dar um novo sentido, uma nova vida. Emmanuel, tá? Olha que frase, que expressão linda para nós refletirmos, para nós pormos em prática também. É preciso que frases como esta nos incomode, mas nos incomode mesmo, para que no momento que eu for pego no flagrante, querendo praticar um ato, aquele ato que eu não desejaria que praticassem comigo, que não faz parte de uma lei natural, eu possa estar disposto a abrir mão, não é, deste personagem que habita em mim e do qual eu estou evangelizando. Eu preciso promovê-lo em uma virtude. E a virtude é resistir a essa tentação, a esse sentimento ainda inferior, que quer que eu haja para com o meu próximo, de uma maneira que eu não aprovaria que se fosse feito comigo. É isso, queridos. Que possamos aproveitar esses momentos e refletir, não é? Porque estamos numa condição muito especial e muito privilegiada, tá? Retornar à pátria espiritual, todos nós vamos, cedo ou tarde. A pergunta é, o que eu estou fazendo enquanto o meu momento não acontece, né? A cota de amor que eu deixo para o mundo é suficiente? É suficiente para provocar alguma mudança? Então, vamos pensar nisso com carinho, não é? Com iluminação, para que de fato nós possamos então trabalhar aí de maneira positiva essa nossa mudança, certo? É isso, Edmir. Eu saio da tela cheia aqui, vou dividir com vocês agora, aí, para que possamos então aí falar a respeito do que, conversar, fique à vontade, do que foi colocado aqui. Foi uma explanação breve, tá? Compacteia, né? Mas com um conteúdo relevante que dá para aqueles que desejarem se aprofundar, né, nessas orientações aí. Certo? Muito obrigado, Zé Antônio. Você sabe que, não sei se vocês têm na Casa Espírita o ESD, né, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, são uns 3 anos. E o segundo ano costuma ter uma evasão muito grande, justamente quando toca nas questões morais, nas leis morais. O pessoal se incomoda, né, com esses assuntos. É mais fácil os assuntos que nos parecem mágicos, os assuntos que não exigem, não dói tanto, né? Você falou em alguns momentos de ficar incomodado, e é isso mesmo que esse tipo de tema traz, né? Um incômodo para que a gente possa se mexer e nos transformar. Tem algum... Deixa eu ver se tem no chat, além dos elogios, o pessoal está agradecendo, elogiando. Se alguém quiser... Eu agradeço, muito obrigado. Se alguém quiser ainda colocar alguma pergunta, alguma questão para que o Zé Antônio possa comentar, nós temos 1 minuto para dar os recados aqui, e aí, se tiver alguma coisa no chat, ele complementa. Nós gostaríamos de lembrar que na quarta-feira, agora dia 26, nós teremos uma live musical com o Moacir Camargo, de São Paulo, e o Fernando, e o Fernando Arrobas Martins, de Jabuticabal. Essa live tem o objetivo de arrecadar fundos para algumas casas espíritas da nossa USE que não puderam fazer promoções financeiras e não têm corpo de associados, então elas estão passando por dificuldades até para pagar as contas do dia a dia. E a USA, então, tomou a iniciativa de fazer essa live musical. Já conseguimos aí, acho que uns 4.000 de doações, né, antecipadas. Tomara que cheguemos a... Passou de 4.000 já. Tomara que a gente chegue aí a 5, 6 mil reais para colaborar com essas casas nesses 4 meses restantes aí do ano, né? Que elas possam colocar as contas em dia, isso é muito importante. No próximo domingo, às 19h, nós teremos a live com o Pascoal Bovino, que é o presidente da USE Regional Ribeirão Preto, né? Pascoal vai falar conosco também nesse horário que o José Antônio falou, né, no domingo, às 19 horas. E
não sei como foi Catanduva, está no amarelo, Catanduva não, Issem está no amarelo agora, Zé Antônio? Deu uma aumentada aqui, né? É porque a escala métrica dessas avaliações ocorre por número de habitantes, né? Como Sim. aqui o número de habitantes é pequeno, então ela se enquadra nessa categoria, né? De município transmissor nessa categoria, né? Então, é porque como o Bebedouro foi para o amarelo nessa sexta-feira, foi autorizada a abertura dos templos religiosos, né? E nesse fim de semana, amanhã nós teremos, inclusive, reuniões virtuais para tentar orientar as casas nesse sentido, né? Para que não faça nada de forma apressada e inadequada, né? Então, passamos o fim de semana muito envolvidos com essa questão aí, vamos ainda continuar no transcorrer dessa semana. Bom, como não tivemos aqui perguntas, Antônio, deixo a palavra para suas considerações finais, para que a gente, então, depois possa se despedir. Eu agradeço por essa oportunidade, Edmira, você, aos amigos da USE de Bebedouro, não é, que está fazendo esse serviço, né, de uma maneira brilhante, e inclusive a questão que você colocou, esse é um momento de solidariedade, né, um momento de exercitar a solidariedade. Os dois lados, né, eu acredito que pode se beneficiar aquele que detém o recurso, facilitar, não é, para que aqueles também que desejam quitar suas dívidas possam assim fazer. Se houver um acordo bem equilibrado, né, e as mãos amigas daqueles que podem despender de um recurso ou outro para ajudar aqueles que passam por necessidade, logo nós vamos estar passando por essa situação, nós vamos estar nos reinventando. Essa proposta também faz parte de um projeto de regeneração, que nós vamos encontrar dentro desses particulares oportunidades para pôr em prática, né, dotes que estavam dormindo dentro de nós por acomodação. Né? Nós vamos nos estimular, você vai ver que vai surgir muitas formas da pessoa se manter sem prejudicar tanto o meio ambiente como vínhamos fazendo, né? Uma visão mais ecologicamente correta, e assim por diante. Então, as minhas considerações aqui são essas, são as melhores, que possamos fazer, a exemplo de um ditado, uma frase, né, de Meimei, muito positiva e que nos estimula. Né? Ela vai dizer assim que quando nós unimos as mãos, nós encontramos soluções. Né? Então, mãos unidas, soluções encontradas. Que possamos ser exemplos dessas mãos que buscam soluções nos dias atuais. Obrigado, querido. Nós que agradecemos mais uma vez, né? Desejamos muito sucesso nas suas lives futuras aí. Obrigado. Desejamos que você possa continuar transmitindo a mensagem da doutrina dessa maneira tão tranquila quanto você faz, levando as pessoas à reflexão. Beijo no coração, em nome de todos que estão te assistindo por esse canal e pelo Facebook, e em breve poderemos nos abraçar novamente. Com certeza. Daqui a pouquinho tem live de novo. 21 horas eu tenho uma live pela Rede Amigo Espírita. Então, bom, é oportunidade de trabalho, é isso aí. É isso aí. Um abraço a todos. Abraço a todos. Então, abraços, Antônio. Fiquem com Deus. Não percam as próximas lives aí, moçada. Até mais, queridos. Fiquem com Deus.